Bom, inicialmente, candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui na nossa rodada de entrevistas com os candidatos do governo de Minas. Eu sou o Thiago Risse, eu estou na companhia da editora do BHZ, Cristiana Andrade, do Rodrigo Salgado e da Marcela Oliveira, jornalistas do BHZ. Bom, vamos começar esse primeiro bloco com as perguntas temáticas, com uma questão que eu estou abrindo para todos os concorrentes, a questão do parcelamento e do escalonamento do salário dos servidores, né? Há 2 anos, Fernando Pimentel iniciou com essa prática e é uma aflição muito grande. A gente abriu perguntas para os leitores, recebemos várias sugestões sobre essa questão, é uma aflição muito grande de todos os servidores. Queria saber do senhor sobre a sua opinião sobre esse ponto em que chegou o Estado e se consegue se comprometer, caso eleito, em regularizar o salário já no primeiro dia ou quando vai conseguir fazer essa regularização? Bom, a primeira questão é a seguinte, é importante entender a primeira parte da pergunta, como chegou a essa situação o Estado, né? Então, nós vemos no PCO, a gente está o tempo inteiro falando da situação geral que nós estamos passando no país, que envolve, obviamente, Minas Gerais, né? Minas Gerais não está isolada de forma alguma do contexto nacional. E o que nós observamos é que o Brasil está debaixo de um golpe de Estado. E um golpe de Estado que colocou de uma forma totalmente fraudulenta o poder na mão de pessoas que não têm nenhuma representatividade popular, muito pelo contrário, que de honestidade extremamente questionável, se não obviamente inexistente, né? E esse golpe, na verdade, ele já vinha sendo preparado muito antes do impeachment. A própria presidenta Dilma passou pela mesma situação que o governo Pimentel passa aqui em Minas Gerais, né? Então, por uma série de mecanismos e manobras, a presidenta também ficou, num certo momento, com um grande problema de caixa, né? Que levou a uma impopularidade grande, como se ela fosse culpada de tudo, como se, vamos dizer assim, ela governou 4 anos no Brasil de prosperidade e nos primeiros meses ou primeiros anos do governo no segundo mandato tivesse acontecido alguma coisa mágica e ela estava sem condição de governar. Na realidade, o Brasil já estava passando por essa situação, os golpistas já estavam jogando o país num abismo aí, colocando o país que vinha numa situação clara de prosperidade, né? Numa queda vertiginosa na parte econômica, colocando aí, jogando abaixo aí a arrecadação e parando a economia. E isso é feito de forma pensada. Os donos da grana conseguem fazer isso, né? O dinheiro e a riqueza tem dono, né? Nós, do PCO, colocamos o nome claro para os donos disso aí, a burguesia. Eles têm todo o poder em cima da economia, do povo, e eles manipulam através de várias formas, inclusive essa. Aqui em Minas Gerais, o que acontece? Houve toda vamos dizer, uma forma, o orçamento que vinha para Minas Gerais foi totalmente, como é que chama? Foi estrangulado, foi limitado, os valores que teriam que ser repassados para Minas Gerais não foram repassados de uma forma correta, além do mais, a própria crise econômica que a gente vive também já diminuiria de forma brutal esse repasse. Essa questão do golpe, ela estourou exatamente nos estados. Então, há vários estados onde isso só foi acontecendo, levando a uma situação tão caótica que aí vem o Exército e as Forças Armadas como as salvadoras da pátria e fizeram várias incursões aí em estados do Nordeste, agora no Rio de Janeiro, e Minas Gerais era o próximo da lista. Então, toda essa situação que a gente vive aqui em Minas Gerais é decorrência do golpe. Essa é a primeira questão importante. Desculpe te interromper, porque a gente tem várias perguntas já planejadas, só para ser um pouquinho mais objetivo, assim. E sobre, caso eleito, como que vai ser sua postura em relação a isso? Já tem um planejamento, tem alguma previsão? O PCO tem um programa bem claro, né, que envolve o não pagamento de nenhum tipo, não honrar, não pagar nenhum tipo de juro para banco nenhum. Então, o que acontece? Hoje, 40% a 50% dos impostos que são arrecadados vão direto para a mão dos bancos, isso em nível nacional, nível estadual, até municipal em vários casos. E são contratos que foram feitos da mesma forma como está acontecendo agora esses contratos aí do pré-sal, né? São contratos totalmente fraudulentos, totalmente feitos aí na base
de maracutaias as mais terríveis. Isso já vem desde os anos 70, etc., quando havia um afluxo de capitais aí que um excedente de capital que praticamente obrigaram os países atrasados a fazerem empréstimos aí vultuosos. Então a gente chegou numa situação que a gente está na mão de agiotas internacionais. Então esse tipo de coisa tem que ser cessado, essa torneira tem que fechar imediatamente. E então, o salário dos servidores, aí, com essa torneira, claro. Acredito que vai regularizar já logo no certamente. Certo. Só que eu não estou fazendo aqui, eu quero deixar claro que o PCO não está fazendo uma promessa de campanha. A gente pode dizer, se a gente tivesse chances de ser eleito, realmente esse seria o nosso programa, a gente ia colocar isso em prática imediatamente, né? Provavelmente, inclusive, estudar a estatização de uma criação de um sistema estatal em Minas Gerais e no nível nacional também, trabalhar para que ocorresse isso, um sistema estatal e unificado do sistema financeiro. Ótimo. Deixa eu só, mais uma vez, fazer o pedido para ser um pouquinho mais objetivo, candidato, só para a gente poder saber do senhor um pouco de cada área, senão a gente vai ficar, já são 6 minutos, a gente só tem 20 e poucos. Já vou pedir, primeira pergunta lá na tela, Cristiana Fortini, ela é doutora em Direito Administrativo pela UFMG e também diretora do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, vai fazer uma pergunta para você. O senhor ou a senhora tem a pretensão de reduzir cargos através da extinção ou declarar determinados cargos desnecessários? Esse tipo de reforma administrativa está completamente contrário ao programa do PCO. Nós consideramos que o Estado, do jeito que ele se encontra hoje, na verdade, ele ainda não atende às necessidades da população. E, de qualquer maneira, mesmo que houvesse, eu já coloquei a situação dos bancos aqui como os grandes causadores do déficit fiscal e previdenciário também, já para adiantar a questão, e jogar esse tipo de prejuízo justamente nas costas do servidor público é completamente à parte do programa do Partido da Causa Operária. Boa tarde, candidato. Lixo é um problema ambiental e de saúde pública. A gente está assistindo aí ao retorno de algumas doenças, né, como febre amarela, tuberculose. Temos a questão da dengue, que agora se desdobrou, né, em chikungunya e zika. E o governo do estado tem, desde 2000, o programa Minas Sem Lixões, que é para erradicar os depósitos dos municípios, né, os depósitos a céu aberto. Mas ainda temos mais de 400 municípios nessa condição. Gostaria de saber se, no programa de governo do senhor, há alguma ação mais focada na questão dos resíduos sólidos. O nosso programa ele visa a saúde pública, etc., como prioridade, né? Saúde, educação são as prioridades do programa da Causa Operária. E o que acontece é que todos essas situações aí, doenças que já tinham sido vencidas e que estão retornando e tudo isso é decorrência do engessamento dos gastos na parte de saúde, né? Então, incluindo essa situação dos lixões, que poderia já ter avançado, já poderia ter sido ultrapassada há muito tempo, na realidade, né? Também fica bloqueada pela mesma situação. Pedir novamente, agora a gente já a segunda pergunta do especialista, dessa vez a Graziele Martins, ela é uma das integrantes da Campanha Libertas. A Campanha Libertas é um coletivo que se propõe cobrir as eleições com foco na mulher. Apesar das mulheres serem a maioria da população, elas ainda ocupam poucos cargos de poder, principalmente no poder executivo e legislativo. Recentemente, o México e a Colômbia inseriram mulheres em seus ministérios. Caso o senhor seja eleito, quais são suas propostas para incluir mulheres nos ministérios? Então, a gente quer colocar claramente que a gente não faz proposta de campanha para ser eleito, porque sabemos que a nossa situação não é essa. O que eu estou colocando aqui é o programa do Partido da Causa Operária, né? O PCO vê com absoluta igualdade o gênero masculino e feminino. Dentro do partido, por exemplo, ocupam as funções mais importantes, as mulheres e os homens indistintamente, né? Então isso se estende a qualquer atividade que o partido faça, seja de militância, seja de administração pública, com certeza. Boa tarde, candidato. Nesse mês de setembro, o Tribunal de Contas denunciou graves problemas de estrutura em escolas estaduais. Na verdade, escolas públicas, mas incluindo a maioria estaduais. O levantamento colocou que 75% das escolas avaliadas não tinha nenhum tipo de equipamento de prevenção de incêndio e que 23% delas tinha apenas extintor.
53% delas apenas possuem abastecimento de água por meio da rede pública e que há presença de fios expostos em 24% das salas de aula. Em tempos, né, de crise nos cofres públicos, como que o senhor sugeriria de conseguir resolver essa situação que é grave, que é urgente, sem comprometer, né, os demais investimentos sociais do Estado? Exatamente. O problema está na palavra que você falou, tempos de crise. Na realidade, não é um tempo de crise, é um tempo de golpe. É uma crise artificial que o Brasil inteiro foi colocado. E no bojo dessa crise criada pelo golpe, nós temos aí a PEC, que engessou os gastos de saúde e educação no Brasil todo. Então, a situação é a seguinte: ou a gente vence o golpe e derruba essa PEC, por exemplo, e avança numa constituinte popular, ou essa situação que você falou vai ser só o prelúdio, vai ter muita coisa ainda pior pela frente. Então, escola sem saneamento básico é um absurdo, né? E é um absurdo decorrente dessa situação. As finanças públicas, em vez de serem voltadas à população, são voltadas para o sistema financeiro internacional. A gente paga imposto aqui e o dinheiro vai embora inclusive do país, por via dessa situação aí de pagamento de juros e dívida, etc. Mas, além disso, para a educação, quais seriam as ideias, obviamente de forma genérica, objetiva do PCO? O Partido da Causa Operária tem um programa bem claro nesse sentido de educação, que é a estatização de todo o sistema de ensino, uma estatização que não é burocrática, não é simplesmente colocar, vamos dizer, a educação na mão de burocratas dentro do governo, né? Não é essa a situação da estatização que a gente propõe. A gente propõe uma estatização em que escolas, por exemplo, sejam administradas, geridas pelas pessoas diretamente interessadas. Então, funcionários, professores, alunos, comunidade ao redor. Então, formam um conselho. Esse conselho é que determina para onde vão as verbas, como é que é gasto o dinheiro público, né? E esses conselhos vão se organizando em conselhos maiores, e dessa situação é que nasce a política pública. Então, a gente entende que a política pública tem que estar na mão de conselhos populares, que o poder tem que ser colocado na mão do trabalhador, do operário, do funcionário e, em geral, daqueles que são diretamente interessados naquele serviço. Só uma dúvida, a gente tem uma rede pública de ensino, a estatização seria da rede particular, inclusive, de colégios particulares? Exatamente. Educação pública, gratuita e estatal, universal. Ótimo. A gente consegue colocar mais uma pergunta, Letícia? Então, mais uma, dessa vez de mobilidade, Osias Batista. Ele é especialista na área, né? Especialista engenheiro, consultor em transporte e trânsito. Dos 34 municípios da região metropolitana, pelo menos 22 são servidos por linhas férreas. Muitas delas já desativadas, muitos dos trilhos estão sendo inclusive roubados pela população e nós temos uma carência muito grande de transporte intermunicipal na região metropolitana, porque não há o transporte sobre trilhos ligando esses municípios. No seu governo, o trem metropolitano, que hoje é apenas uma linha, ele vai ser estendido com diversas etapas, com diversos modos, por essas outras 22 cidades, aproveitando os trilhos que já existem, ou pelo menos a faixa de domínio que já existe? Veja bem, essa é uma situação óbvia, né? Que ele estava colocando já a resposta mais óbvia de todas. A questão é, vai ser feito ou não? Vai poder... Alguém pode prometer que vai fazer isso aí? Né? E a situação é a seguinte, volto a dizer, enquanto não vencer o golpe e não tiver dinheiro para esse tipo de coisa, enquanto a gente estiver nessa situação que nós estamos agora, impossível, ninguém vai fazer o que é óbvio, que ele está colocando aí. Já tem uma estrutura, tem que ser usada, simplesmente. Coisa bem simples na realidade, não tem nada demais. E a necessidade disso é brutal, né? A gente vê pessoas aí tendo que, ou pagam um transporte que é precário e caro, né? Que está na mão também de uma máfia do transporte aí, e esse é um problema de você privatizar as coisas, principalmente serviço público. Serviço público é um serviço que é necessário de forma universal, todo mundo precisa. Então você privatiza isso, está dando um mercado fantástico para a iniciativa privada, e aí os caras enriquecem em cima do povo. Então esse serviço tem que ser estatal, tem que ser público e não privado. Aí esse sistema que é privado e que forma essa máfia do transporte público
certamente, por exemplo, emperra uma situação óbvia como essa. Já tem estrutura, tem que ser colocada para funcionar. E aí o que acontece? As pessoas têm que sair de Betim, Contagem, por exemplo, num transporte público de péssima qualidade, caro, que muitas vezes compensa a pessoa comprar uma moto e se arriscar no meio do trânsito e normalmente ter problemas com isso, ter acidentes e tudo mais. Então é a situação que a gente está vivendo. Então joga toda a fúria capitalista em cima da população, em vez de servir a população como deveria. Antes de eu passar para a Marcela, só aproveitando a área de transporte e mobilidade, a gente, como agente Estado, né, Minas Gerais tem uma malha gigantesca rodoviária e várias dessas estradas em situação horrível. Uma delas, inclusive, a BR-381, que vitimou o criador do BHZ, né, o Pedro Guadalupe. Queria saber qual que é a solução, porque a 381, inclusive, trechos foram passados para a iniciativa privada. Pelo seu discurso, me parece que a ideia seria estatizar, mas tem uma dificuldade do cofre público. Como que seria assim, para melhorar, né, a qualidade dessas estradas? E, ao mesmo tempo, me parece, vai reestatizar essas estradas? Por exemplo, não dá para acender uma vela para um santo e para o outro. Então, não dá para você gastar metade do orçamento com os bancos e, ao mesmo tempo, querer apertar tudo na outra metade. Isso não tem jeito. A gente tem a 040, por exemplo, que foi privatizada, que a gente só sabe que é privatizada na hora de pagar o pedágio. Que é uma das piores estradas que eu costumo andar bastante pelo país, uma das piores estradas que eu já passei. Perigosíssima, cheia de problemas, né? E está lá, privatizada, né? Quer dizer, entregue na mão de golpistas, vamos falar o português claro. Então, o que acontece? Ainda que tenha sido, por exemplo, a 381 foi uma privatização já diferente daquelas que acontecem em São Paulo, por exemplo. 381 você tem uma privatização que trouxe uma qualidade melhor à própria estrada, com um preço mais baixo, né? Foi uma privatização que foi feita nesses moldes. Claro que isso vai sendo deturpado conforme o tempo, mas o programa do Partido da Causa Operária não envolve esse tipo de coisa. O patrimônio é público, tem que ser usado de forma gratuita pelo povo, porque não é gratuito, a gente já pagou isso aí no imposto. Na verdade, quem está pagando pedágio, a gente está pagando pedágio, está pagando pela terceira vez pela mesma coisa. A gente está pagando imposto em geral, que deveria ser para isso, o IPVA, que seria exatamente para a construção de uma infraestrutura viária, etc., e aí paga o pedágio também. A gente está pagando 3 vezes pela mesma coisa. Então, a gente é completamente contra isso. Bom, candidato, na última semana, a Secretaria de Saúde registrou a suspeita de 135 casos de sarampo. E houve um grande esforço por parte do governo para combater isso, né? E conseguiu ultrapassar a meta dos 95%. Mas precisou adotar algumas medidas, né? Como dias de prolongamento do prazo e maior investimento de publicização. Diante desse cenário, considerando, né, a crise que a gente está passando, quais são as suas propostas para combater essas e outras doenças? Entra na mesma resposta que a gente já deu anteriormente, né? Essa situação de sarampo é um absurdo, né? Ela ocorrer, né? Depois ela foi combatida, etc., porque é uma situação de emergência e foi combatida. A gente ainda tem um governo de esquerda que olha um pouquinho mais para o povo e conseguiu combater ela de uma forma, como você está colocando aí, razoavelmente eficaz. Mas já é uma situação de alerta, uma situação que se está acontecendo, tem coisa muito errada acontecendo para gerar isso aí, né? E aí eu falo para você, a questão não é bem uma crise, a questão é que nós estamos vivendo um golpe de Estado. A gente tinha a chance de dar um belo golpe nesse golpe, que seria a eleição do presidente Lula, que era o preferido da população. E nós estamos denunciando que essa eleição, a partir do momento que o presidente teve que se retirar teve que retirar a sua própria candidatura, né? Ainda que houvesse recursos, etc., aí para ele tocar para frente a candidatura dele e tocar para frente a campanha, ele teve que retirar isso aí. A gente passou para uma eleição que ela em si mesma já é um golpe, ela em si mesma é uma fraude. Então a situação vai continuar igual. Os nossos candidatos aí que têm uma intenção maior de votos aí podem prometer que vão resolver a situação, mas esse tipo de situação vai não só continuar, mas vai ficar cada vez mais comum, infelizmente. Bom, candidato, a gente já está quase estourando essa faixa que a gente coloca de 20 minutos.
mas queremos abordar alguns outros assuntos também ainda nessa área temática. Eu vou pedir para você se virar. Agora o Robson Sávio, ele é especialista em segurança pública. Está mais do que claro que para se resolver o problema da segurança pública há que se investir em tecnologia e em investigação. Em Minas Gerais, como nos outros estados do Brasil, menos de 15% dos homicídios são processados pelo sistema de justiça, principalmente por falta de investigação. Por outro lado, há grande investimento em políticas de repressão e de controle da população, principalmente de alguns segmentos sociais. Como que você pretende resolver o problema de uma polícia mais técnica, mais voltada para a investigação, para a elucidação dos crimes, mostrando ou alterando esse viés altamente repressivo que a segurança pública tem tido nos últimos anos? A questão de segurança pública está também intimamente ligada à situação que a gente vive. A sociedade já é uma sociedade instável porque é uma sociedade de exploração. Tem uma classe que explora a população em geral. Isso gera uma situação óbvia de instabilidade. Aí, quanto mais essa exploração é intensa, maiores as diferenças sociais, a insegurança vai ser geral e isso aí é uma situação que não tem solução nesses moldes, né? Agora, a questão específica da polícia, o grande problema da polícia é que ela é uma força completamente fora de controle de todo mundo. Ela não é controlada pelo Estado, ela não é controlada pela população, ela praticamente controla a si própria. Então a gente viu isso aí agora em alguns episódios agora desse ano, que a polícia, sem ordem de ninguém, ultrapassando completamente o poder que o governador teria que ter sobre ela, foi lá, por exemplo, bater nos professores. E depois a culpa disso ainda foi para o governo Pimentel, né? Então a polícia é completamente fora de controle. Essa situação de polícia fora de controle tem que acabar. A gente não considera que uma polícia feita pelo Estado dessa forma possa algum dia ter controle. Então nós consideramos no Partido da Causa Operária que a polícia civil e a polícia militar, essa que nós temos, tem que ser simplesmente extinta. E tem que surgir uma força de segurança em outros moldes, colocada sob o controle direto da população. Inclusive a questão de investigação é uma das situações. Você tem uma polícia artificial feita pelo Estado, ela entra em comunidades como um ET, né? Um ET destruidor lá da comunidade. Então ela não tem condição nenhuma de investigar. Uma polícia que é feita pela própria comunidade, com controle próprio da própria comunidade, já tem situações muito mais favoráveis para controlar e investigar as situações de crime que ocorrem. De novo, de forma objetiva, teria alguma proposta, alguma ideia mais concreta sobre essa substituição? O senhor acabou de falar que pretende, ou tem como plano, né, acabar com as polícias civil e militar e uma nova força de segurança com o controle da população. Consegue explicar um pouquinho melhor como que se daria? Claro, sem dúvida. Por exemplo, você tem um bairro, uma vizinhança, que pode ser inclusive uma favela, uma comunidade pobre, por exemplo. Essa comunidade, ela mesma geria a própria segurança. Então a população, aí sim, nós consideramos que a população tem que ter livre acesso às armas, tem que ser treinada para usar essas armas e tem que ser treinada em segurança. Então as pessoas daquela comunidade se revezam e elas mesmas cuidam da própria segurança. Então a segurança é colocada direto na mão da comunidade. Então é uma segurança que não tem condição de reprimir a população. Esse é um problema. Então se você tem uma grande passeata está na rua, por exemplo, você quer jogar a polícia em cima do pessoal, você não vai ter essa força policial para fazer isso. Mas você vai ter uma força policial para dar segurança real para aquela comunidade. Então o partido acredita que não é obrigação do Estado prover segurança para a população? O Estado é um pouco diferente. Não é o Estado burocrático, não é a burocracia estatal. O Estado envolve diretamente as massas populares. Bom, já começamos, já passamos, né, para esse segundo bloco. Aproveitando muito as suas respostas do primeiro bloco, a maioria delas começou com a situação que a gente vive, se referindo, me corrija se eu estiver errado, ao que você chama de golpe, né, a partir de há poucos anos. Mas no governo federal a gente teve mais de 10 anos, governo PT, aqui também a gente 4 anos, governo PT,
de esquerda, e todas essas questões que a gente passou continuavam, né? Questões, problemas em saúde, segurança, concorda? Educação. De novo, desculpa, mas de forma objetiva, assim, qual foi o problema na sua visão? Porque foi um governo antes dessa ruptura, do impeachment, do golpe, teve um governo. Não teve tempo para solucionar esse problema? Foi decepcionante para a esquerda esse governo? Não. A questão são os limites de um governo que faz um acordo com a burguesia. Então, os governos do PT, o PT, por exemplo, tem um programa diferente do PCO exatamente nessa situação. O PCO não é um partido que faça acordo com a burguesia. Então, por exemplo, nós não fazemos acordo com o banco. Já o PT investiu todo o seu trabalho partidário em fazer um acordo com a burguesia que todo mundo pudesse ficar melhor. E, de fato, ficou. Então, nós tivemos aí vários anos em que a situação de várias situações aí, crônicas do país estavam sendo revertidas. A situação da pobreza, da miséria, etc. A inclusão social, né? A própria questão da educação teve uma evolução grande, né? E tudo isso virou fumaça de uma hora para outra quando a burguesia resolveu parar de brincar com os trabalhadores. Vamos dizer, o joguinho que a burguesia estava jogando com a gente, ela resolveu pegar a bola e levar embora, né? Então, a gente está na mão da burguesia, o Estado é burguês, o Estado não é operário, o Estado não é popular, é um Estado burguês, por isso que é questão até de entender, né, como é que funciona uma polícia, etc. Como é que é? Fica no Estado, fica fora do Estado? Fica fora de um Estado burguês. Então, necessariamente, esse Estado burguês certamente vai se opor a isso e vai, inclusive, colocar uma ideia na nossa cabeça que isso vai gerar mais insegurança, como se, por exemplo, voltando à questão da polícia, que se a gente tivesse alguma segurança com a polícia que a gente tem. Classe média não tem segurança nenhuma e as classes populares, pelo contrário, estão sendo massacradas. Tem gente falando em guerra. Não é guerra. Guerra seria com forças razoavelmente equiparadas. Está tendo um massacre realmente, né? Então, esse tipo de coisa aí, uma força policial que é paga por todos nós e principalmente pelas classes populares, virar suas próprias armas contra aqueles que na verdade, pagam tudo isso, né? Isso é um absurdo completo. Aí o que acontece? Voltando à questão do PT, a diferença do PCO para o PT está nessa linha. Então, nós consideramos que poderia ter avançado muito mais. Foi um governo de esquerda, certamente um governo progressista de esquerda, mas que poderia avançar mais caso não fizesse o acordo que fez com a burguesia. Só que mesmo esse acordo pequeno que houve, foi rechaçado pela burguesia a ponto de dar um golpe. Candidato, toda a chapa do PCO aqui em Minas foi impugnada pelo TRE, né? Depois de um pedido do Ministério Público, teve a confirmação, a impugnação pela Justiça Eleitoral também. E o motivo, segundo esses órgãos, né, é a falta da prestação de contas no ano de 2015. Como explicar essa questão? Total perseguição. Por um fato muito, muito simples. Em 2015, o Partido da Causa Operária em Minas Gerais, né, estava totalmente parado. A gente não tinha nenhuma atividade aqui. Então, não tinha prestação de contas a prestar. Ainda assim, prestamos contas. Uma prestação de contas que, obviamente, é o quê? 0,0. Né? Essa prestação de contas ainda está nos trâmites administrativos da Justiça Eleitoral para ser considerada boa ou não. Mas a Justiça já se antecipou, considerando a gente como um partido que não poderia ter candidatos, e impugnou. Nós estamos, obviamente, com recursos em todas as candidaturas e também no processo geral do partido. Candidato, antes o TRE também havia impugnado a candidatura do senhor pelo fato do senhor não ter votado ou justificado o voto na última eleição. O que aconteceu? Eu tive uma indisposição nesse dia e não pude nem sair de casa, nem para uma situação, nem para outra, nem para votar, nem para justificar. E depois minha vida é muito corrida, acabou que eu realmente esqueci disso aí. Essa situação foi facilmente superada, porque gerou uma multa até em algum lugar, não sei se foi aqui, foi algum meio de comunicação, colocou R$ 3,05, 50 centavos. Eu fui lá, fiz o pagamento e provei isso no processo e não foi esse o impedimento da minha candidatura. Foi realmente o problema lá do processo contra o partido por conta dessa situação aí de 2015.
Não é ruim o senhor se candidatando a um cargo, né, o seu chefe do executivo máximo aqui do Estado de Minas Gerais se esquecer de justificar ou não conseguir um tempo na sua agenda para justificar após a indisposição? É uma questão administrativa, né? Não é uma questão que envolva nenhum mérito de valor nem com a eleição, nem com a justiça eleitoral, nada disso. É uma situação, uma contingência que não tem nenhuma valoração moral, digamos assim, não implica em nada. Até porque é um valor baixo que poderia ser pago a qualquer momento, né? Agora, o que acontece, que a gente considera assim, que a eleição realmente, ela não é o momento decisivo da democracia. Então, ao contrário de muitos que gostam de vir a público pedir votos, essa história toda, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente considera claramente que passa eleição e tudo continua na mesma. O que realmente altera a situação é mobilização popular. O povo tem muitas outras formas de exercer o poder totalmente diferentes e muito mais amplas do que a simples eleição. Na verdade, a eleição é um jogo que, voltando aqui, é um jogo que a burguesia dá para a gente jogar. O nosso jogo é outro, nosso jogo é povo na rua, nosso jogo é greve geral, nosso jogo é mobilização popular. Agora, né, novamente entrando mais nas suas propostas e aproveitando isso que a gente está falando de segurança pública, falar sobre o sistema carcerário, né? Hoje, Minas Gerais é a segunda maior população carcerária do Brasil, com mais de 68 mil detentos. E a Secretaria de Estado de Administração Prisional administra 199 unidades e que cada encarcerado custa, em média, R$ 2.700 para os cofres públicos. E dentro dessas propostas do PCO está o fechamento dos presídios. Você não pode explicar mais para a gente como que funcionaria isso, como que vai lidar com um número tão alto de encarcerados sem os presídios e como lidar, né, com políticas realmente efetivas que não o encarceramento para essa população? Primeira coisa é que a maior parte desses encarcerados, 40%, não a maior parte, 40% dos encarcerados ou estão presos sem ter pena definitiva ou já cumpriram a pena e não tem nenhum advogado, não tem ninguém que vá lá e faça a conta, faça o cálculo da pena e veja que ele já tinha que estar na rua. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, esse valor que você falou que custa cada encarcerado não é o valor que chega a ele. Então, existe um sistema no Brasil inteiro de desvio desse dinheiro. Então, hoje, você ter muito encarcerado gera dinheiro para muita gente. E não chega realmente nele como alguma coisa qualquer. Até porque você colocar 40, 50 pessoas numa sala minúscula, num local minúsculo lá, quase você tem pessoas que têm direito de sentar e outras têm que ficar em pé quase todo o tempo, quer dizer, então não justifica esse valor aí para cada um, né? E o terceiro aspecto é o seguinte, isso aí faz parte de uma verdadeira guerra contra a população. Então, voltando à questão, né? Então, não é nenhuma guerra, é um massacre. Então, você ou mata ou você joga lá dentro desses infernos aí que a gente tem feito aí. Esse tipo de gente, as pessoas que estão lá, elas estão, que elas deveriam só abrir mão da liberdade, elas estão abrindo mão de uma série de outros direitos. O Estado não poderia encarcerar nessa situação, então quem não está cumprindo a lei é o Estado. Então nessa situação o Estado não pode encarcerar, tem que soltar imediatamente, até você ter estrutura para poder encarcerar da forma como tem que ser feito, dentro da lei, dentro da Constituição. E tem uma questão que é a seguinte, grande parte deles está lá pela questão do crime de tráfico de drogas, grande parte. E é um crime absurdo, um crime que não deveria existir. É um comércio como outro qualquer, existem várias drogas por aí que são liberadas, então cabe a pessoa usar ou não usar a droga. Então não tem que o Estado ir lá e falar, você não pode usar isso, você pode usar aquilo. Então o programa do PCO é pela descriminalização de todas as drogas. Mas em termos práticos, como lidar com essa população sem o encarceramento, já que essa é a proposta do partido? Bom, aí que acontece, se quem realmente tem que estar encarcerado, retirando todas essas situações aí, já é um conjunto mínimo de pessoas, muito menor. Então, o sistema que nós temos hoje dá e sobra para isso aí. O PCO não apoia a campanha Ele Não, e nem irá aos protestos do dia 29.
E o Rui Pimenta, que é o presidente do PCO, escreveu recentemente que, se for o protesto, ele vai para bater no MBL. Esse discurso de violência não é perigoso em época de tanta polarização? De forma alguma. O fascismo não se combate de outra maneira a não ser pela violência. O fascismo não é um jogo de ideias. O fascismo é algo que vem dominar a população e vem colocar principalmente a esquerda e o movimento operário abaixo de zero. Então, esse tipo de situação não se combate a não ser pela violência. Então, o posicionamento, o Rui está colocando a público o posicionamento do Partido da Causa Operária como um todo. Então, nós somos unânimes nisso, realmente. Nós não vamos ombrear com um fascista, com o MBL. E a questão dele não também é uma grande armadilha. Ele está sendo impulsionado pela direita para jogar um voto útil lá na frente, que eles estão querendo potencializar o Alckmin, inclusive chegar no segundo turno com o Alckmin e Bolsonaro, que vamos dizer, esse é o panorama mais favorável para a burguesia colocar lá o PSDB. Então nós estamos percebendo isso aí claramente. A própria esquerda não tem tanta capilaridade assim para impulsionar, para chegar tanta gente, um movimento em tão curto espaço de tempo. E ontem mesmo, no programa eleitoral do Alckmin, ele já falou que ele está junto com o pessoal dele não, etc. Então está claro que é um movimento de marketing para impulsionar principalmente o Alckmin. E esse é um aspecto, o aspecto da armadilha da coisa. Outro aspecto que comprova a situação é que grupos fascistas estão falando dele não, o MBL falar ele não, isso é absurdo. Então, o MBL sempre foi aí um fascistoide dentro da mesma situação do Bolsonaro, etc. Então, para nós, esse tipo de gente, a gente não combate fazendo passeata, nem no voto. Combate é realmente na violência, não tem outro jeito. Mas você acredita que o movimento ele começou pequeno, com um grupo de mulheres, mas que aumentou por conta da direita, é isso? Foi impulsionado pela direita. E não que seja um movimento completamente, vamos dizer assim, ilegítimo, não é isso. A ideia de você combater o fascismo e o Bolsonaro, que é o grande representante desse fascismo, né? Que aí o povo vê como é que é fascismo, como é que é diferente fascismo de simplesmente uma direita, né? É extremamente importante. Nós somos os grandes, nós também combatemos diretamente isso aí. Agora, nessa situação dele não, isso está sendo usado pela própria direita. E não é novidade isso aí. Porque quem coloca o fascismo na rua é essa mesma direita. Foi essa mesma direita que impulsionou esse fascismo lá atrás, quando esse fascismo era importante para o impeachment da Dilma, para prender o Lula e para manter o Lula preso. Né? Então, por exemplo, a Dilma Rousseff, que é presidenta mulher, primeira presidenta do país, não teve nenhum movimento desse tipo, e ainda sendo um impeachment totalmente misógino, com clara característica de misoginia, e não houve esse movimento. Pelo contrário, aí naquela época a direita estava colocando o fascismo na rua. Só que o fascismo sai de controle da própria direita, e agora estão tentando guardar o cachorro bravo dentro da cela de novo, e não está fácil. Candidato, mais uma vez, vamos tentar dar uma acelerada. A gente está já na reta final, faltam alguns minutos. Queria pelo menos mais uma rodada. Só aproveitando o início da resposta dada a Marcela, qual o seu posicionamento em relação ao ataque sofrido pelo Jair Bolsonaro em Juiz de Fora? A favor? Não, a favor ao ataque dele? Bom, primeiro se foi realmente um ataque, né? Porque eu, pessoalmente, não tenho várias... Está vendo ali uma situação praticamente clara que foi uma mentira aquilo lá, que nem aconteceu nada. A própria blusa dele, né? Não tem nenhum rasgo. Quer dizer, aquilo é absurdo total, né? Tem várias imagens ali, não tem nem sangue, não tem rasgo, não tem nada. Então, aquilo já parece fake né, por esse ponto de vista. Mas digamos que seja uma coisa real. O que mais impressiona nesse ataque é o seguinte, que tentaram fazer disso uma comoção nacional, todo mundo aí fala, ô, coitadinho do Bolsonaro e não sei o que lá, aquele monstro que está lá. Na minha opinião, teria que ter morrido mesmo, tá? É igual você falar assim, olha, teve um soldado na Primeira Guerra que teve o Hitler na mira. A gente hoje em dia pode dizer que se ele tivesse matado o Hitler, seria um mau negócio, coitado do Hitler? Né? Bolsonaro é dessa linha, Bolsonaro é esse tipo de gente. Então, se tivesse, para mim, teria que ter matado mesmo o Bolsonaro. Não teria que ter, e não tem que ter nenhum tipo de pena dele em nenhuma forma. Mas eu acho que, infelizmente, aquilo ali é mentiroso, é fake. Candidato, a principal proposta do PCO
do PCO é lutar contra o golpe em defesa da liberdade do ex-presidente Lula. Agora que ele está fora da disputa, o seu partido vai apoiar o nome de Fernando Haddad? O PCO não é contra o Haddad e não é contra quem queira votar no Haddad, mas o nosso apoio decidido pelo partido como um todo foi ao presidente Lula, né? Então, o PCO, nessa situação que nós estamos vivendo, nós consideramos que não só a forma como aconteceu, mas o próprio fato em si da população não ter o direito de votar no seu candidato de preferência, já indica claramente que essa eleição presidencial é simplesmente mais um golpe do tipo que houve no impeachment. E a gente não vai participar desse golpe. Nós não vamos legitimar esse golpe. Então o PCO vota nulo. A última, para finalizar. Voltando ainda ao programa de governo do PCO, o senhor já disse aqui a respeito de ser contrário ao pagamento de juros, à dívida dos bancos, e também no programa de governo sugere que o governo que não haja o pagamento da dívida externa do Brasil interna do Estado com a União. E isso poderia fazer com que o governo do Estado deixasse de manter os repasses da União, e o não pagamento das dívidas com o banco poderia causar algumas consequências, como, por exemplo, o não investimento em obras públicas. O senhor acredita que esses dois calotes não poderiam vir a prejudicar a economia e a sociedade mineira? Pelo contrário, de forma alguma. De jeito nenhum. Esses repasses, como eu falei, já ainda que pagando o banco, eles foram estrangulados aí pelo golpismo, né? Essa situação aí, você ter 40% a 50% do orçamento imediatamente voltado para os bancos, não é muito mais dinheiro do que essa situação aí que você está me falando de uma certa flutuação de arrecadação, né? Então, pelo contrário. E além do mais, isso a nosso ver tem um efeito cascata positivo, né? Porque a gente está frente à mesma situação. Hoje nós estamos vendo, essa semana, mais um leilão do nosso pré-sal. Esse pré-sal que está sendo entregue de graça. As próximas gerações teriam que honrar isso aí? É essa a situação. Então, gerações atrás, nós fomos obrigados a contrair dívidas aí absurdas, que não se reverteram em forma alguma para benefício da população. Hoje, nós temos que honrar isso aí? De jeito nenhum. É isso, muito obrigado pela participação, candidato. Obrigado a vocês pelo espaço e muito agradáveis aí. Muito obrigado.